Bom dia, pessoal. Vamos aqui dar seguimento aos nossos casinhos interessantes do dia a dia, aqui da radiologia. Falar um pouquinho para vocês hoje sobre os padrões de opacidades pulmonares que a gente consegue ver no raio-x simples de tórax. Para começar, fazer uma rápida revisãozinha da anatomia básica do pulmão. Lembrar da anatomia microscópica, da unidade básica do pulmão, que é o lóbulo pulmonar secundário. A gente está vendo ele aqui. Lembrar que no lóbulo pulmonar secundário, a gente vai ter as estruturas centrais, que são a arteríola e o bronquíolo, ramo final do brônquio, e temos os septos interlobulares, que dividem um lóbulo do outro. Então o que acontece? A gente vai ter os alvéolos, os sacos alveolares, que vão estar dentro do lóbulo pulmonar secundário, separado por finos septos, e a gente vai ter os septos interlobulares, que a gente está vendo aqui, que é onde vai ter o interstício, que a gente chama, que é o tecido de sustentação do pulmão. Ele corre nesses septos interlobulares. Então o que acontece? Vou mostrar aqui para vocês dois casinhos. Dois casos de paciente com dispneia, esse superior mais arrastado, esse inferior mais agudo. Então, o que acontece? Chama a atenção aqui nesse pulmão direito essa área de consolidação, uma opacidade, né? Qualquer coisa que aumenta a atenuação do parênquima. Perceba que aqui é um aspecto algodonoso, mais sólido, que aumenta a densidade do pulmão, tanto nesse campo superior quanto nesse campo inferior do pulmão direito. Já nesse caso de cima, o que acontece? O que a gente tem mais é o que a gente chama de padrão reticular, antigamente chamado de intersticial, que é o que a gente vê como se fossem finas redes lineares. Não é uma coisa homogênea, algodonosa como está aqui. Então aqui seria o padrão alveolar, e aqui seria o padrão reticular, que essas finas reticulações. Parece como se fosse um incremento do padrão vascular. Só relembrando lá naquele esqueminha, que seria o seguinte: o padrão alveolar nada mais é do que o preenchimento dos alvéolos, que estão aqui dentro do lóbulo pulmonar secundário, por qualquer tecido patológico. Pode ser exudato na pneumonia, pode ser transudato no edema cardiogênico, qualquer coisa que preencha, sangue nas hemorragias alveolares. Isso é o padrão alveolar, né? Já o padrão reticular, que é o outro caso que a gente viu lá, geralmente é o espessamento linear desse interstício interseptal. Então, geralmente o diferencial para o padrão intersticial vai depender se o caso é agudo ou crônico. Se o caso é agudo, geralmente é por edema pulmonar, o líquido preenche esses septos, onde a gente vai ter pequenas vênulas e interstício, ou então infecção. Geralmente infecção, no contexto, pensar em pneumocistes, bactérias atípicas, micoplasma e pneumocistose. E se o quadro for crônico, pensar principalmente em fibrose, que está espessando esses septos. Então, o que a gente vai ter aqui é o espessamento dos septos, não chega a ficar algodonoso como nesse caso, só para mostrar a diferença e o diferencial que a gente deve fazer. Então, os dois padrões principais, lembrando: padrão intersticial, que é como se aumentasse a trama vascular, e o padrão alveolar, que é um padrão mais algodonoso. Uma dica que a gente dá para reconhecer o padrão intersticial, saber se não é só vasculatura normal, é olhar para essa região aqui do seio costofrênico. Veja que os vasos, eles não vão até o fim do pulmão, do parênquima, para parar mais ou menos aqui perto da periferia. Nesse caso não, você vê que essa trama reticular, ela vai até a periferia. Então é uma dica interessante. Fica aí a dica para diferenciar os padrões de opacidade pulmonar, o alveolar, o intersticial, e dar o diagnóstico diferencial de acordo com esses achados. Tudo bem? Então, mais um videozinho interessante. Vamos continuar colocando as coisas
legais que a gente foi encontrando. Meu nome é Aquino, fazendo simplesmente o que amo. Bom dia para todos.